Oi pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Isabel Eu sou a Ana Cláudia. e a gente está muito animada para começar um novo canal que a gente vai tentar abranger um pouco de estudos da natureza, conhecimentos profundos que são semelhantes em diversas culturas e a gente vai tentar aplicar eles na vida prática de uma forma leve e profunda. Nós vimos que o mais importante de todo, vamos dizer, de toda a semelhança que tem em diversas culturas, em conhecimentos distintos, é o que você pode aplicar na tua vida, né? Então, o objetivo não é ter tanta informação, a gente vai estudar, buscar as informações, mas com o objetivo de que seja simples para você colocar na tua vida diária. Exatamente. E a gente teve a ideia de começar com módulos, dividindo um pouco e explicando sobre as leis herméticas, que é um conhecimento que a gente gosta e que deu origem a diversos conhecimentos que a gente conhece hoje, na atualidade. Então, a gente vai, nesse vídeo de hoje, falar sobre a lei do mentalismo, que é a primeira lei, e nos próximos a gente vai fazer outros vídeos, mais 7, falando sobre as outras leis herméticas e como colocar elas na vida prática. A gente poderia até falar de vários no mesmo vídeo, né? Mas a gente não ia conseguir entender e buscar todas as nuances que tem essa mesma lei e como aplicar isso, né? Então, se a gente quer viver isso, a gente tem que entender, tem que ir percebendo na própria vida como essa lei atua, né? Então, a gente vai falar um pouco do que é a lei, que é a primeira, o mentalismo. Perfeito. E eu vou primeiro exemplificar um pouquinho para a gente visualizar de onde vieram essas leis, né? Quem que disse isso? E essas leis surgiram lá no Egito Antigo. E foi por um homem que era conhecido como Hermes Trismegisto, ou Três Vezes Grande, que era um sábio da época egípcia antiga, e ele era conhecido como um homem comum, só que ele se comunicava com os deuses. Então ele trouxe conhecimentos para aquela época que era impossível as pessoas daquela época terem, e ele tinha e apresentava para as pessoas e todo mundo via ele como sábio, e esses conhecimentos são utilizados até hoje e muitas coisas da medicina estão sendo descobertas em coisas que ele já utilizava naquela época, né? Exatamente por talvez essa comunicação direta que ele tinha com Deus ou com sua consciência elevada. E é interessante porque dentro dessas mesmas leis a gente vai tentar explicar o nosso entendimento, né, do que vem a ser Deus, né? Quando se fala Deus, poderia cair num dogma, poderia cair numa crença, mas nós queremos transmitir de uma forma com que esse Deus, que poderia ter outros nomes, inclusive em outras culturas se chama outros nomes, alguns chamam de energia da natureza, alguns chamam, né, enfim, universos, né, e entender isso na vida prática, porque não adianta você, vamos dizer, ter várias informações, várias leis, né, e a gente não conseguir colocar isso. O que isso vai fazer? Isso, o que isso vai fazer diferença na minha vida, né? Então a ideia é essa, assim, a gente traz a informação, a gente estuda de forma profunda, mas com o objetivo de entender na própria vida como é que aquilo se aplica, porque esses conhecimentos antigos são, vamos dizer assim, são princípios, né, universais, e os princípios eles não mudam, o que muda são as formas. É por isso que as civilizações diferentes, por épocas diferentes, recebiam desses sábios antigos de forma diferente, né? Mas o princípio daquilo, o princípio da lei em si, sempre existiu, é perene, é universal, vai estar presente em qualquer, vamos dizer, lugar, em qualquer época. É verdade. E o mais importante, exato, o mais importante é a gente, esses princípios você entender para aplicar. É verdade. Vida, né? Que é diferente de decorar a informação, porque a gente aprende na escola e na faculdade coisas para decorar para uma prova, mas agora quando algo é aprendido talvez com a nossa consciência, a gente começa a aplicar na prática e é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Por mais que nosso entendimento seja limitado, a gente vai tentar estudar com profundidade e passar tanto para a gente como para os ouvintes uma forma prática e sintética de viver esses conhecimentos antigos que são até hoje estudados também. Então vamos? Vamos. Bom, e o Egito, né, ele é conhecido talvez como, talvez não, o berço do conhecimento atual vem do Egito, e exatamente dessas leis que Hermes Trismegisto deixou na Tábua de Esmeralda e no Corpus Hermético. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ler esses livros. E nós vamos agora falar um pouquinho da primeira lei do mentalismo, né, que diz assim, que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja,
tudo começou de um pensamento, né, de um brotinho que deu origem a todo o universo. Então, como a gente pode botar isso na prática, né? Pensando que os nossos pensamentos têm muito poder e dão origem para os nossos sentimentos e atitudes futuras. E tudo quanto existe, seja formas de vida ou não, parte de um princípio mental, né? A gente poderia colocar talvez como exemplo uma construção, né? A construção não aparece como um passo de mágica e plim, né? Aparecer, não. A pessoa primeiro precisa o quê? Planejar, precisa pensar naquele projeto, ela vai criando o que ela necessita, o que ela precisa com aquela construção, para depois, né, ela parte por um aspecto mais emocional, uma vontade de querer fazer, né? Ela coloca ali uma certa energia, uma vontade para concretizar o que ela gostaria. E aí vem a parte do concretizar, que é a parte mais física e material. Então, tudo parte dessa mente, né? Porque o mentalismo, porque parte desse princípio de que tudo é mente. Então, nós demos um exemplo de uma construção, mas todo o demais também. Talvez não uma mente humana, mas uma mente de Deus, poderíamos dizer assim, né? Porque tudo quanto é vida, o homem, pelo menos por enquanto, não conseguiu criar o que é a vida. Então, a gente poderia dizer, Deus criou a vida, mas de que forma? Através dessa mente. Da mente cósmica. E assim diz a frase, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus cria, né, com a grande mente cósmica, nós podemos criar de formas diferentes e pequenas, mas também podemos criar com nossa mente. E a gente até anotou uns passos, passo a passo para criar consciente, porque muitas vezes atualmente acontece o excesso de informação, o excesso de estímulos deixa a nossa atenção dispersa. Então a gente não consegue focar o nosso objetivo em uma só coisa. Sim. Então é como se fosse aquela vela acesa em uma ventania. Ela não se fixa ali. Então precisa haver um silêncio mental, um cessar de pensamentos e de turbulências para que a pessoa possa criar, né? Sim, porque para tudo necessita de energia, né? Hoje é comum falar de energia, que tudo é energia, mas a gente vai tentando explicando como isso se dá, né? Porque se existe uma energia mental, precisa, vamos dizer assim, plasmar, né? Precisa concretizar o que é essa energia mental. E se nós temos essa energia dispersa, como você falou, né? Como a Isabel falou, você não consegue concretizar muita coisa. Direcionar. Você cria várias coisas, mas muito coisas sem substância. Às vezes que desvia do teu foco principal. Né? Então, e como fazer, por exemplo, para escolher o que é realmente o objetivo da nossa vida e o que é que nós realmente queremos. Porque eu vejo, Isabel, que às vezes a gente também está confuso, né, no que nós queremos. Às vezes nós nem sabemos o que nós queremos. É verdade. E por isso essa energia vai se dispersando, vai se fragmentando, né? E acaba que no final a gente não constrói nada, né? Ou constrói várias coisas, mas sem muita... O que você vê? Nossa, perfeito, né? E talvez comece por aí, pelo autoconhecimento. Você pensar o que eu quero construir, né, nessa realidade, né? Será que o que eu quero construir está alinhado com os meus princípios, com meu ser, talvez com minha alma? Então, os passos aqui que a gente colocou é primeiro reconhecer. Reconhecer o quê? A gente começa no micro, né? Então tem até a frase lá que está escrito no templo de Delfos que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então primeiro tem que reconhecer o terreno da nossa mente. Então voltar para dentro e ver, caramba, como é o padrão de pensamento, de crenças, hábitos que eu tenho. Então o primeiro passo é esse, não é se auto-julgar, é reconhecer. Aí depois vem o passo de buscar elementos para que ocorra essa mudança. Então vem a parte de direcionar a energia. Então reconheci que a construção está errada. Por exemplo, até essa construção aqui, né? A gente vê uma casa mal construída. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Reconhecer que ela está mal ali, né? Que ela não está servindo para nada. Então a gente destrói aquilo, destrói aqueles padrões de pensamentos, de crenças, de coisas hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e direciona a energia para construir algo novo. E aí vem a parte do sentir, né? Você coloca a emoção, coloca o acreditar que vai dar certo, que você consegue mudar, transformar a sua vida, e depois você começa a agir, que é o terceiro passo, que é se envolver com aquilo e se ver naquilo, né? Você quer chegar aonde? Primeiro tem que perceber isso aí. Sim. E é interessante você analisar esses passos. Um outro exemplo é se você vai plantar alguma coisa, né? Você não pode chegar naquele terreno sujo, cheio de mato ou de coisa, de entulho, muitas vezes, e plantar.
Você vai ter que limpar aquele terreno, você vai preparar aquela terra para depois você plantar o que você gostaria que frutificasse. E assim com a nossa mente é a mesma coisa, né? Se nós estamos cheios de informação, de conhecimento, dogmas, né? As nossas crenças, como que você vai construir algo objetivo em prol desse teu autoconhecimento, dessa busca, vamos dizer, real, né? Da própria felicidade, se já está cheio de coisas, né? Então, primeiro você tem que reconhecer, né, como foi colocado, reconhecer que essa mente também é criadora, que se nós formos analisar os nossos processos, nossas cenas da vida, nossas circunstâncias, no final das contas nós atraímos através dessa força do pensamento. Mas a pessoa poderia questionar, tá, mas eu quero, se eu pensar que eu vou estar em tal lugar do país, do planeta, eu vou. O carro da pamonha. Quer ir pra Quer ir pra pamonha? Acontece. Sim. Então, não é o suficiente pensar, né? Então, você necessita pensar em algo que está de acordo à tua consciência, ao que você realmente busca, né? Para aquilo ali que vale a pena que você focar uma quantidade ali de energia, né? Para que a coisa se concretize. Porque se nós ficamos pensando e pensando e pensando, a energia está dispersa, não consegue focar em nada, perde a força, né? E o que você vai concretizar com aquilo? Coisas muito pequenas, vamos dizer assim, muito limitadas. E talvez uma repetição, né? Que o outro disse que é o certo. Sim, você vai reproduzindo, né? Então não é o suficiente você adquirir um conhecimento que veio de fora, né? É necessário, então, o que a gente fala do silêncio, né? Do conhecimento de dentro. Do conhecimento de dentro, que é o quê? É essa energia mental de Deus, né? Universal, se cristalizando nessa mente humana para que esse humano possa criar como Deus. Né? E como a gente consegue esse silêncio, então? A gente pode dar dicas, né? Podemos. Algumas coisas que a gente tenta, né, que favorecem, talvez ir para a natureza, é a própria meditação, porque é um momento que a gente fecha os olhos e entra em contato com esse mundo interior. Não existe só o mundo exterior, que a gente está sempre sendo estimulado. Às vezes é bom entrar em contato com o mundo interior, para ver como funciona, que é exatamente a base, né, a raiz de como a gente vai atuar no mundo externo, é o mundo interno. Então, é importante silenciar para você abrir espaço para criar consciente, porque se está cheio de tumulto, de coisas ali que não prestam, você não vai ter espaço para criar, igual aquele exemplo do Einstein que você deu, como era mesmo? Que ele pensou 99 vezes, não encontrou a solução, parou de pensar e eis que surgiu a resposta, né? A maçã caiu. A maçã caiu. Então, existe também o simbolismo por detrás das coisas, né? Então, esses grandes sábios, mestres da humanidade, essas civilizações mais antigas, tinham esse conhecimento, né, e transmitiam para as pessoas através de símbolo, através de uma mensagem. Mas sempre através do quê? De uma busca do autoconhecimento. Porque ninguém pode criar nada a partir do que já existe. Né? Se eu vou recolher um monte de fragmentos e vou querer criar algo, eu vou criar algo que não sou eu, não é o genuíno da pessoa, não é a individualidade da pessoa. Eu estou juntando várias coisas para formar algo que não sou eu como essência, né? Então, o conhecimento que vem de fora é maravilhoso, é importante a gente buscar, mas com o objetivo de quê? Do conhecer a si mesmo, né? E essa lei do mentalismo, então, parte desse princípio de que você necessita silenciar a tua mente para que essa mente universal, divina ou cósmica possa ser depositada numa mente humana, né? Então, a partir daí, tudo você pode criar. Então, não existe um limite para uma mente criadora, né? Porque tudo quanto existe que a gente possa imaginar foi criado por uma mente, né? Através de uma mente superior, né? Mas se você pensa, vamos dizer assim, você pensa em coisas pequenas, também você vai criar coisas pequenas, né? Então, é possível. Aí está a diferença da pessoa, o que ela quer focar para a vida dela. Ela quer seguir nas mesmas recorrências, nas mesmas situações da vida, ou que ela quer sair e criar coisas grandes. Né? Coisas autênticas. Autênticas. Né? Da alma dela. E por isso é importante silenciar, porque se a gente continua com a nossa lente, a gente vai sempre ficar preso às nossas limitações, nossas crenças, e vai seguir repetindo isso. Então, o silêncio, ele permite a gente conhecer a nós mesmos como realmente somos, talvez, como a pura consciência, porque a nossa mente sempre vai ter
uma lente mesmo, que coloca uma percepção talvez que não é real da realidade. Então, e existe até um negócio que se chama viés de confirmação. Então, quando eu coloco uma crença na minha cabeça, vou dar um exemplo prático, né? Homem não presta. Vamos supor que eu vejo isso lá desde a infância ou até, enfim. Aí eu reproduzo isso e vou moldar a minha lente na realidade para que tudo isso confirme a minha crença. Então, às vezes a pessoa pode até agir, o homem, né, pode até agir bem comigo, mas eu vou ver o defeito, porque dessa lente distorcida, né, da realidade. Aí o silêncio permite que você reconheça essa lente e destrua essa crença para abrir para novas possibilidades. Então, o silêncio permite ver a realidade, nem boa nem má. Além da dualidade. Né? Além da dualidade. Então, é uma mente que não está sujeita à dualidade, o sim ou não, acredito ou não acredito, bom ou mal, aceito ou não aceito, concordo ou não concordo. Não, essa mente universal, cósmica, ela pode atuar na pessoa através desse silêncio, para não, vamos dizer, não dualidade, porque quando a gente fala do intelecto, o intelecto tem essa função da dualidade, né? E tem o seu porquê, o seu valor, né? Mas quando nós estamos falando de criar, partindo dessa lei, desse princípio universal, que é a mente, mentalismo, todo é mente, então acho que valeria a pena a gente analisar para que eu estou usando essa mente, né? O que é que eu estou criando da minha realidade? Depois vem aquela outra lei da correspondência. Então eu vou atrair também, né, o correspondente, né? Então, de acordo aos meus tipos de pensamento, de crenças, de limitações, eu vou atrair circunstâncias. E se torna um ciclo, a gente diria que um ciclo vicioso. Né? A pessoa pensa na coisa, vamos dizer, ruim, né? Ou pequena, e ela atrai aquilo, e por ela atrair aquilo, ela vive aquilo e não consegue pensar diferente. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Mas se nós sairmos disso, buscar esse silêncio, para que essa mente crie coisas novas e coisas grandes, quando eu falo coisas grandes, não são majestosas, mas coisas que têm relação com essa pureza da pessoa e dessa individualidade, né, daquela pessoa como um Deus, né, que cria através dessa mente, ou seja, um receptor dessa mente universal. Né? Perfeito. E é isso que os alquimistas buscavam fazer. Eles falavam, né, que transformavam o chumbo em ouro, mas não é fora. E acontecia isso dentro deles, a partir do ponto que eles se autoconheciam. Aí eles podiam ter esse controle de se lapidar e se transformar talvez em um ouro, né, que isso exige tempo e esforço, mas essa questão, né, da mente, como a gente percebe que a nossa mente tem poder, ela é como se fosse um imã. Então aí vem a segunda lei, porque quando a gente pensa, a gente vibra em um sentir e em um agir, e nisso vai atrair uma realidade correspondente, e não que a realidade em si seja má ou boa, ela é neutra, mas o ponto de vista que cria, né, a percepção sobre a realidade. Então, se você busca aprendizados, busca se autoconhecer, busca coisas novas, você vai atrair pessoas e circunstâncias que favoreçam a isso, porque diz, né, assim como é dentro é fora, e assim como é em cima é embaixo. E me parece que é uma coisa natural, né? Quando você identifica essas leis atuando na tua vida, você não precisa de grandes esforços, né? Porque as coisas vão vindo e você vai se surpreendendo e se dando conta. Agora, o esforço está em quê? Em olhar para dentro, reconhecer, né? Aqui nós também temos um subconsciente, onde armazena essas mentes, né? Esses pensamentos, vamos dizer, limitado mesmo, né? Limitante, né? Da nossa realidade, e aquilo vai criando. Então, se a gente reconhece isso, né? Então, uma consciência somada a uma mente vazia é capaz de preencher com algo novo, né? E se não, não. Senão a gente vai seguir nessa repetição. É verdade. Né? Então a guerra é literalmente interna, né? Não muito interna, não é com o mundo, não é com as pessoas, não é com os sistemas, não é com nenhum tipo de crença alheia. A guerra sempre foi interna. E os estudiosos antigos e alguns atuais também fazem isso, né? Sim. Tentam nos levar a entender esse processo que a guerra é interna e é consigo mesmo. Exatamente. Mas não que a pessoa vai ficar criando esforços fora, né? Mudar o sistema, talvez. Não vai, porque a mudança externa das pessoas depende das pessoas. Agora, o nosso mundo, a nossa realidade, as circunstâncias que vão se aproximando, depende da nossa mente, do que nós pensamos. E não só isso, né? Que o esforço emocional não é um esforço bruto, vamos dizer, né? De querer aquilo, de entender o porquê você quer aquilo. E depois a prática, né? Que são as práticas cotidianas. Tem um outro exemplo que a gente
gente poderia colocar para silenciar essa mente? Quem sabe uma caminhada sozinho, né? Talvez conversar com pessoas que possam abrir a sua mente ou ir para as próprias convivências, né, de relações interpessoais, porque a realidade de fora serve como um espelho para a gente conhecer esse mundo interno também. Então, o que repercute em mim, que o outro fez, não diz muito sobre o outro, mas sobre mim. Então, isso até serve para um ponto para provocar, né, tanto a gente e vocês para o próximo vídeo, que vai ser interessante, que é isso, a lei da correspondência, que diz, né, que a realidade de fora é um espelho da de dentro. A lei da correspondência. Isso. É o próximo assunto, então. Exatamente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo. Estamos animados.